I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Peace transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim. Nesse vídeo eu vou tratar de atualidades, temas que têm sido destaque no ano de 2018 e também outros assuntos que vêm de outros anos, mas que ainda repercutem muito nos dias atuais. Bom, a guerra civil na Síria, que faz parte de um panorama mais amplo e anterior da chamada Primavera Árabe, a guerra civil na Síria ainda está em curso e ainda é um tema que pode aparecer nas suas provas. É um tema interessante porque ele ainda não tem um desfecho muito nítido, mas já tem consequências bastante observáveis, sobretudo a questão dos refugiados, muitos que migram da guerra em direção à Europa. Ainda ali no Oriente Médio, atuações bem drásticas do governo de Israel, com certo apoio dos Estados Unidos, né, como a mudança da embaixada para Jerusalém e alguns conflitos recorrentes, né, infelizmente quase que diários, que já fazem parte do cotidiano daquela região banhada em sangue, um verdadeiro barril de pólvora. Tratando então de refugiados de zonas de guerra, podemos falar também de refugiados ou imigrantes, como queiram, de zonas economicamente muito instáveis, politicamente muito perigosas. Podemos então abordar a questão da Venezuela. Além disso, diversas migrações do continente africano em direção à Europa. Esses refugiados têm sido recorrentes nas provas também como tema de redação. Não devemos ainda esquecer dos vários imigrantes que tentam cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, inclusive com casos recentes de abuso, inclusive, né, de separação de filhos em relação aos pais. De maneira um pouco mais discreta no noticiário, tivemos uma grande imigração em Myanmar, né, no Sudeste Asiático, que também pode aparecer, sobretudo em vestibulares mais específicos de história e geopolítica. E falando em tantas migrações, em tanta xenofobia, não se pode deixar de lado, né, os vários muros que se erguem ao invés de pontes, né? O mais emblemático muro da história, né, foi de fato o Muro de Berlim. Apesar da muralha da China despertar grande fascínio, né, uma forma assim de fato de barrar que marca a intransigência e a incapacidade humana de conviver, o Muro de Berlim. E aí podemos pensar no muro entre os Estados Unidos e o México, podemos pensar o muro no Marrocos, que separa com a Frente Polisário, o muro no Chipre, muros na Turquia, muros na Hungria, um muro virtual invisível que a Inglaterra, o Reino Unido quer erguer, separando-se da União Europeia. Há ainda fronteiras militarizadas, como entre Paquistão e Índia. É possível pensar também ali no norte da África, Ceuta e Melilla em relação à Espanha. E, sem dúvida, uma fronteira extremamente militarizada que vem se aproximando, que vem se tornando cada vez mais porosa, a fronteira entre as duas Coreias, também um assunto muito importante desse ano. Lembrando ainda das várias manifestações separatistas da Catalunha e ali naquela região, né, nordeste, norte da Espanha, na fronteira com a França, a desmobilização do ETA, Euskadi Tascatasu, na Pátria e Liberdade Basca. O ETA se desmilitarizou num processo próximo àquilo que as Farc fez na Colômbia. Bom, tratando então de separações e aproximações de política externa, é importante falar sobre Trump.
a guerra cambial, a atuação da Organização Mundial do Comércio, OMC, e a atuação dele também na aproximação com as Coreias e na relação com a Rússia, mas sobretudo na relação bastante tensa com o Irã e a volta às sanções ao Irã e, obviamente, a postura de não ratificar o Acordo Climático de Paris. A questão climática, de saúde global, de aquecimento global, também pode aparecer. Nesse âmbito ainda de questões de saúde, o tema dos agrotóxicos, da indústria química, da alimentação global, também tem sido muito debatido. Ainda pensando nisso, em Trump, fake news. You are fake news. Ainda mais de um ano eleitoral no Brasil. Falando ainda, tomando Trump como esteio para tratar de temas atuais, a questão do racismo. Questão do racismo que vem sendo manifestada em diversos movimentos por todo o globo. Um ativismo virtual também muito relevante, Black Lives Matter, o clipe do Childish Gambino This Is America, e em várias partes do mundo essa questão tem sido a pauta do dia. No Brasil, de maneira muito específica, temos o caso da Marielle Franco. Indignação e luto no Brasil. A socióloga, líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiro. Que é uma violência urbana característica do país, que é uma violência contra a mulher, infelizmente recorrente no nosso país, que é uma questão também racial. É uma questão política, de gênero, racial, que traz à tona também, né, um outro movimento muito relevante, é o movimento feminista, os diversos avanços, mas a persistência e a permanência de tantos abusos, números alarmantes que dão a tônica dessa tragédia diária. Porém, movimentos de gênero como o Me Too, que também é muito relevante em escala global, e questões como o aborto, que foi, né, que repercutiu muito a questão da Argentina, mas que é também uma discussão diária, como foi levado inclusive recentemente ao STF. Dentro ainda do assassinato da Marielle, né, como referência das atualidades no país, temos a intervenção militar no Rio de Janeiro, a questão do tráfico de drogas e aí também abordar a questão do consumo de drogas e a legalização, a descriminalização desse consumo, que também é uma pauta bastante atual. Tivemos a Copa do Mundo. Esses negros maravilhosos. Em uma nação liderada por um autocrata, Vladimir Putin, que de maneira recorrente viola direitos humanos contra a comunidade LGBT+, também contra as mulheres, minorias, também em função de questões religiosas, além de mover uma guerra atualmente na Ucrânia, além de várias agressões geopolíticas no cenário do xadrez global, muito próximo ali da China, que também, né, tem atuado de maneira muito incisiva nessas relações internacionais. Relações internacionais que têm sido muito violentas na América Central, na Nicarágua, e aí é interessante ter uma noção sobre a Revolução Sandinista, que depois de uma ditadura e uma revolução que foi conduzida pelo atual ditador. Essa política latino-americana que teve, né, um certo agito com as eleições no México, recentemente na Colômbia, e teremos também no Brasil. Um quadro político que não inspira de fato muita esperança, mas que movimenta opiniões e paixões por toda a nação, em função inclusive da Operação Lava Jato, né, que se estende ainda aos dias de hoje, e a questão da corrupção também é da ordem do dia. Muitos vão sendo presos e os presídios também é outro assunto recorrente na agenda do noticiário brasileiro. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Tudo isso visando cumprir a Constituição Cidadã de 88, que celebra 3 décadas esse ano. Também vale a pena ficar de olho nela. Além disso, algumas reformas profundas no mecanismo da política brasileira, como as reformas trabalhista e da Previdência. Teremos que reformar a Previdência Social. Temos que modernizar a legislação trabalhista. Marcando ainda efemérides, né?
Temos 50 anos do maio de 68, e não só o maio, todo aquele emblemático ano de 68. No Brasil, marcado pela passeata dos 100 mil e pelo AI-5, e na América, nos Estados Unidos, pelo assassinato de Martin Luther King. I have a dream. Também pelo massacre de Tlatelolco na cidade do México, às vésperas da Olimpíada, além de uma primavera de Praga no bloco soviético. Tratando ainda de questões estruturais do Brasil, cabe lembrar o desabamento do edifício em São Paulo. Então, a gente tem uma senhora que fala, eu tenho minha amiga, ela tem uma família, são 4 filhos, e eu não sei, eu não tenho notícia. Que retrata muito o problema da moradia urbana e entrou muito em pauta a discussão sobre propriedade privada. E nesse aspecto é permanente a discussão sobre a questão fundiária no Brasil, e então entramos também na questão indígena. E ainda falar de assuntos de saúde pública, sobretudo relacionado à vacinação. A vacinação que tem sido muito contestada, remetendo sempre à revolta da vacina, e ainda, para encerrar o âmbito Brasil, a greve dos caminhoneiros, que trouxe à tona a questão logística, a questão dos transportes no país. Então, esses assuntos de atualidades, é importante que você tenha noção, que você saiba opinar, se posicionar a respeito deles e saiba se expressar, inclusive de maneira escrita, em uma possível redação. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês e um grande abraço.